2 horas. Como o príncipe herdeiro é tratado com desdém pela família imperial, poucos se importam se ele está ocupado ou não. Mas foi permitido que Alice permanecesse com ele por 2 horas. Por apenas 2 horas. 2 malditas horas foram o suficiente para ela encontrar Alice nesse estado deplorável. Com expressão sombria, a duquesa manda o príncipe explicar exatamente o que aconteceu. Gaguejando, o príncipe responde que foi o Felipe. O segundo príncipe foi até ali e causou um tumulto, tentando levar Alice dali. Mas, na verdade, o príncipe não está muito certo se pode explicar as coisas assim. Se tornando ainda mais sombria, Raquel pergunta por quê. Assustado, o príncipe gagueja que o Felipe queria Alice como sua companheira. Mas ele se pergunta se a duquesa não sabe, já que ela parece estar fervendo de raiva, enquanto aquela menina está rindo, como se estivesse feliz por enganar a própria irmã. Mas ele está sem acreditar que a duquesa realmente não percebeu. Após a morte do antigo imperador e a ascensão do atual, o império imediatamente caiu em caos. O atual imperador utilizou o príncipe herdeiro, que na época tinha apenas 7 anos, para demolir por completo todo o poder que o antigo imperador possuía. A desculpa para se ter um novo regente parecia boa. Colocar um bonito e poderoso nobre no poder, como os Herrismans, parecia o governo perfeito. No entanto, se tornou um governo em que a nobreza ganhou muito poder. Como metade do poder imperial pertencia aos nobres de alto escalão, isso se tornou um grave problema para o imperador, pois acabou se tornando uma péssima ideia ignorar esses nobres. Revoltada, Raquel grita com o imperador, dizendo que ela foi muito compreensiva e, em um gesto de lealdade, doou o território que ela ganhou em guerra para a família imperial. Além disso, por ordens do imperador, ela trouxe sua irmã mais nova para fazer companhia para o príncipe. Mas o que ela recebeu em troca? Sua irmã foi espancada pelo segundo príncipe, um menino com o dobro da altura dela. Raquel não pode aplicar uma punição naquele menino, porque envolve a família imperial. E ela não vai espalhar esse caso para os outros, porque envolve o futuro da Alice. No entanto, em hipótese alguma, ela deixará o moleque que tocou na Alice sair impune. Então chegou a hora de cumprir o juramento que Raquel fez a si mesma. Ela ajudará o príncipe herdeiro. Marcos está confuso com a súbita decisão da Raquel. Mas ela prometeu não deixar que a família imperial tocasse na Alice. E ela jamais deixará que os outros a derrubem novamente. Ela quer viver a vida que tem feliz e com poder o bastante para proteger aqueles que são preciosos para ela. Então ela faz questão de mudar o atual imperador para que esse futuro feliz aconteça. Para quem já experimentou a morte, não há o que temer em vida. Para que Raquel seja feliz, Liz tem que estar nesse futuro. E para que isso aconteça, Raquel precisa acabar com o que há no caminho. Para fazer isso... Mas então ela se pergunta, por quanto tempo ela precisa fazer essas coisas apenas para ser feliz? Marcos pede que ela descanse um pouco, mas abatida, Raquel pensa que não tem escolha. Por proteger uma criança legítima e exigir uma punição ao príncipe, o imperador começará a duvidar da lealdade dela e manterá ela sob controle. E não tem garantias de que ele não tentará usar os funcionários dela para manipulá-la como foi no passado. Então ela precisará enfraquecer os apoiadores do imperador, começando pelos Herrisman. Mas de repente, ela fica surpresa. O grão-duque estava em seu quarto e pergunta o que ela estava fazendo para demorar tanto. Raquel está simplesmente confusa, mas por fim, ela conclui que está tão cansada que está sonhando. Agora é a vez do Theo ficar confuso e questionar o que ela está falando. Raquel rapidamente segura, questionando por que mais ele estaria ali a essa hora. É óbvio que isso é um sonho. Ela começa a puxar ele. Theo fala que veio por causa daquela carta sem sentido que ela mandou. Mas no instante seguinte, ele já foi jogado na cama. Raquel diz que não importa o quanto ela pense ou tente compreender, ela não consegue gostar de um homem que fica brincando com o coração das pessoas. Mas por que ele continua aparecendo nos sonhos dela? Theo não gosta dela e vê ela apenas como ferramenta. O grão-duque pede para ela esperar, mas Raquel pergunta se ele vai falar para ela parar de ser idiota de novo. Confuso, Theo tenta negar, mas acaba ficando em silêncio. Raquel manda ele não pensar em beijá-la. Ele parece estar usando essa tática como arma às vezes. Theo comenta confuso que ela gosta dele, mas com lágrimas nos olhos, Raquel diz que isso não é motivo para ele a beijar. Indo com a mão em direção a dela e a segurando, Theo diz que ela não é fraca.
Naquela época, ela temia a guerra e tinha receio de levantar todos os dias. Mas Raquel está sem entender por que ele está falando isso. Theo continua dizendo que quando ela via sangue, sentia um vazio dentro de si. E ele entende esse sentimento. Raquel não entende porque está ficando ansiosa. Mas então ela percebe que, na verdade, está relutante. Theo diz que ela é poderosa e, por isso, tem grandes responsabilidades e obrigações. Diferente dos fracos, ela... Mas antes que ele consiga terminar de falar, Raquel já pulou em cima dele. Caída sobre ele, ela diz que é impossível ele falar isso. Então ela realmente está sonhando. Já que ela está sonhando, ela pede que ele cante uma canção de ninar para ela. Quando os pais dela ainda gostavam dela, eles costumavam dormir juntos, enquanto seus pais cantavam a canção de ninar. Theo se pergunta se o antigo duque não gostava da filha. Raquel então pede por apenas alguns tapinhas nas costas, para que ela não tenha pesadelos novamente. Theo se vê com a Raquel deitada sobre ele, praticamente adormecida, e resolve dar os tapinhas em suas costas. Uma mulher comentava que o Giorgio deveria estar bem feliz. Já que o irmão dele é o príncipe herdeiro, ele pode ficar sentado e curtir o poder e a riqueza o quanto quiser. Pode viver na mordomia sem qualquer preocupação e ter uma vida pacífica. Mas Giorgio apenas mordeu de raiva diante desses comentários, pois o que as pessoas queriam dizer é que, mesmo sendo um completo idiota, isso é algo que nunca irá mudar. Mas não mais. Ele não é mais um príncipe fracote. Agora, ele é o imperador daquele império. Ninguém pode sequer ousar tratá-lo mal. Ninguém. Harrison se aproxima do imperador, que está fazendo a chacina com seus subordinados. Ele percebe que o imperador se tornou um tirano assassino. Do jeito que as coisas estão evoluindo, ele não vai conseguir controlar mais. O imperador grita mandando trazer o segundo príncipe agora, que é jogado aos pés do pai. Felipe parece ficar assustado, mas para o imperador, seu filho está olhando com desdém. Seu filho tenta negar, dizendo que jamais olharia para ele dessa forma. Hersma pensa que as coisas chegaram nesse nível porque eles não conseguiram controlar Raquel. Mas o imperador continua implacável, gritando que não bastava o grão-duque, agora até mesmo a duquesa está se voltando contra ele. Então ele dá a sentença e diz que, pelo pecado de manchar a autoridade do imperador, Felipe não sairá mais do palácio pelo resto de sua vida. Hersman não entende porque o imperador não tentou encobrir, pois assim ele está acabando com a vida do seu próprio filho. Massageando a fronte do nariz para tentar se manter calmo, ele argumenta que o segundo príncipe é filho do Giorgio, então talvez ele esteja sendo duro demais em condená-lo assim. Mas quem diz que o imperador quer saber de alguma coisa? Aqueles que não acharem sua dignidade serão punidos severamente, independentemente de quem sejam. Então ele manda levar o segundo príncipe e trancarem ele no palácio. Jogando mais um cubinho de açúcar, a xícara está cheia. Rindo maldosamente, Caroline diz que o segundo príncipe fez bem. Na manhã seguinte, Liz está questionando por que o grão-duque está na casa dela. Sendo delicado feito uma porta, ele responde que não é da conta dela. Liz acha estranho, já que ela pediu para o cocheiro avisá-la toda vez que alguém fosse ali. Theo explica que o cocheiro não o viu, já que ele entrou pela janela. Liz acha isso uma grosseria. Parece até que o Theo não sabe o básico de etiqueta. Theo manda ela parar de ser arrogante. Liz murmura não conseguir entender porque sua irmã está com um velho desses, o que apenas deixa Theo irritado. Mas Liz não liga para isso, já que ele é um homem mau que faz sua irmã sofrer. Sempre que a Raquel vai ver ele, ela volta triste. E a Liz sabe que a culpa é dele. Theo simplesmente diz que é complicado. Liz argumenta que ele sempre diz que eles são iguais, mas ao contrário dele, ela não machuca a Raquel. Eles iam dizer mais alguma coisa, quando Raquel aparece perguntando o que eles estão fazendo, para desespero da Liz, que não estava controlando sua expressão facial. Rapidamente trocando sua expressão para uma fofa, Liz diz que foi cumprimentar o grão-duque, que fica indignado. Raquel pergunta se é verdade e se senta à mesa toda felizinha, enquanto Liz está suando frio com medo de ser descoberta. Raquel decide tomar um pouco de chá, mas ela é pega de surpresa pelo comentário do Theo sobre parecer que ela acordou do sonho. Raquel fica chorosa e Liz puta com o Theo. Mas deixando isso de lado, Raquel começa a alimentar a Liz. Só que ela fica desconfortável pela forma como o Theo está encarando. Theo ia perguntar se a Liz não tem mão para comer sozinha, mas a Liz o interrompe,
pedindo para Raquel abraçar. Raquel fica confusa, mas acaba concordando, o que deixa o Theo meio sombrio vendo essa cena de afeto. Raquel acha que a Liz está passando por momentos difíceis por causa do trabalho dela, já que mesmo sendo tímida, está agindo assim na frente do Grão-Duque. Então Raquel considera cancelar as aulas da Liz e tirar umas férias. O Theo então pede a mão da Raquel, o que faz ela se perguntar se já chegou a hora de lidar com a maldição, mas ela está com a Liz agora. Mesmo assim, ela se levanta, com a Liz ainda em seu colo, e segurando a mão dele, pergunta se ele está bem. Como a Liz podia acabar em perigo, ela segura a mão dele o mais rápido possível. Mas parece que a maldição não está tão forte quanto a última vez. E a Liz lá, só se mordendo de raiva. Theo chama a atenção da Raquel, e então pergunta se ela gosta dele. Tanto a Raquel quanto a Liz ficam atordoadas pelo Theo ter feito essa pergunta do nada. Ainda mais na frente da Liz. Colocando a mão da duquesa em seu rosto e com olhos de cachorro-pidão, Theo pede para Raquel responder. Raquel fica tão atordoada pela fofura do Theo que acaba dizendo sim para a pergunta dele. Então é a vez da Liz atacar e com toda a sua fofura, ela pergunta se ela é a pessoa que a Raquel mais ama. Só acho que isso foi demais para Raquel. Theo puxa a Liz irritado e os dois ficam nesse conflito silencioso. Liz sempre foi uma criança gentil, uma menina que nunca mostrou hostilidade com ninguém. No entanto, a reação que ela está vendo da Liz com o Grão-Duque é de pura hostilidade. Já o Grão-Duque é um homem forte, porém solitário, que nega e odeia qualquer tipo de contato com outros seres humanos. E por isso, geralmente a Raquel é a única capaz de conviver com ele. Olhando essa cena, Raquel sorri felizinha, para a surpresa e confusão do Theo e da Liz. Raquel pede que eles se abracem ao invés de ficarem brigando assim. Liz sempre demonstrou gostar dela com suas constantes ações e gestos. Por isso, é compreensível para Raquel o que a Liz está fazendo agora. Esses dois amam ela. Apesar do Grão-Duque ter sua diferença, a expressão corporal dos dois é idêntica. Raquel diz que a resposta é sim para ambos. Ela gosta muito deles dois. Liz está fofa como sempre, e Theo ainda é idiota. Mas, diferente da noite passada, ela não odeia tanto essa atitude agora, pois esse homem idiota não consegue expressar e nem conhece os próprios sentimentos. Ela então sugere que todos durmam juntos hoje, o que deixa ambos confusos. Bem, dito e feito. À noite, os três estão deitados na mesma cama, mas só tem uma pessoa feliz. Theo sussurra para Liz que ela tem 10 segundos para ir para o próprio quarto. Liz sussurra de volta que o tio Cavaleiro sempre falava isso também, como se mandasse nela. Esses adultos sempre tentando mandar em uma pobre criança. Theo diz que pelo menos ele não é um mentiroso que nem ela, o que deixa Liz sem palavras, apenas irritada. Eles continuam discutindo mais um pouco, enquanto Raquel continua alheia a tudo isso. Liz diz que ela não vai perder para o Theo. E assim os dois se encaram como se fossem se matar. Liz dá a língua, enquanto deseja que o Grão-Duque tenha muitos pesadelos. Depois disso, ela se aconchega na irmã, o que deixa o Grão-Duque incrédulo. Mas por baixo dos lençóis, Theo e Raquel estão de mãos dadas. Na manhã seguinte, Raquel está radiante. Só é possível crescer e evoluir através da felicidade. Até mesmo Marcos percebeu que ela parece estar de bom humor. Ele pergunta sobre o Grão-Duque, e Raquel responde que ele já foi embora. Então agora eles deveriam trabalhar. A vida consiste em enfrentar diversos desafios, mas mesmo que de maneira difícil, é garantido que uma hora a felicidade virá. Por isso, desistir após uma queda jamais pode ser uma opção. Marcos informa que chegou uma carta separada das demais. Ela diz que o segundo príncipe recebeu uma ordem de restrição de saída. Raquel fica confusa, já que ela achou que o imperador só exilaria o filho por 1 ano ou algo assim. Marcos diz que a imperatriz está em jejum por dias para tentar fazer com que o imperador mude a punição. Mas, pelo jeito, o imperador está apenas ignorando. Raquel percebe que o clima da família imperial está estranho, já que deveria faltar pelo menos 3 anos até que a tirania do imperador começasse. Essa tirania teria início com seu parente, o Marquês Felipe, tomando ações para que o poder do imperador crescesse ainda mais, já que é natural que a família do imperador tome ações para que a família da imperatriz não ganhe poder. Mas isso de agora parece uma ação precipitada.
ainda está longe dos acontecimentos da história original. Então, ele está se auto-sabotando fazendo isso. Logo depois, Marcos informa que tem um convite do Duque. Raquel questiona-se dos Harrisman e depois informa que pediu para recusar todos os convites, exceto que fosse para grandes eventos. Marcos informa que apesar desse banquete não ser importante, já que serve apenas para os Harrisman demonstrar sua riqueza, tem outra carta que foi colocada junto do convite. A carta dizia que eles gostariam muito da presença da duquesa nesse banquete, e informando que eles prepararam algo especial para ela. Nesse momento, Raquel não pode demonstrar hostilidade imediata contra as forças do imperador, então é impossível recusar por causa dessa carta extra. Raquel já está irritada só de pensar em ter que ver o Rosa Caroline, e se pergunta se deveria chamar o Grão-Duque para ir com ela. Enquanto isso, Dante, com os olhinhos brilhando, pergunta se o Theo vai para o banquete dos Harrisman. Theo só pergunta se a duquesa está indo. Dante questiona se ele não quer ir porque os Harrisman estão ligados à família imperial. Mas Theo diz que se a duquesa for, ele vai. Dante então diz que vai preparar as coisas. E ao não obter resposta, conclui que o Theo deve estar de bom humor, já que não respondeu, mesmo com Dante o provocando assim. Theo informa que aquele dia está chegando. E Dante pensa que se o Theo está avisando isso, ele realmente está de bom humor. Dante pergunta se o Theo quer que ele vá junto dessa vez. Mas Theo diz não precisar. Ele pensa que se mostrar para aquela mulher sua fraqueza, ela tentará entender seu passado. E ele não quer ver aquela expressão de novo. O Duque está agradecendo a duquesa por ter aceitado o convite. Ele diz que é um lugar reservado para ela, então pede que ela o acompanhe. Todos no Império sabem que o Duque Harrisman é o braço direito do imperador. E embora não seja de conhecimento público o que de fato aconteceu, rumores sobre o incidente no palácio se espalharam como fogo. E agora todos sabem que o segundo príncipe está preso por ter feito algo com a duquesa. Então, mesmo que a duquesa Agnes tenha aceitado o convite por outros motivos, sua atitude com os membros da família Harrisman claramente será hostil. É isso que todos estão pensando. E eles estão certos, já que ela não quer ficar ali. Ela já estava pensando em voltar para casa antes mesmo de chegar. Mas agora que ela está ali, sua vontade de ir embora só aumentou. Hoje, ela agirá como se fosse um Lexville, não se importando em esconder sua expressão. Afinal, ela é uma duquesa. Então ela quer ver quem vai ousar reclamar dela. O Duque comenta que a Raquel fez grandes contribuições ao Império nos últimos meses, e o Imperador a admira grandemente. Raquel percebeu que o Duque está tentando abafar os rumores de hostilidade. Então ela pergunta se ser leal à família imperial é motivo para receber admiração. O Duque diz que graças a ela, o Imperador tem estado muito contente. Então é impossível ver ela apenas como uma súdita leal. Há uma grande chance de que aquele que matou Marquês, assassinou o antigo Duque Agnus e fez de tudo para colocar as mãos no corpo dela, seja esse homem bem na frente dela, o Duque Harrisman, mais conhecido como o cachorrinho da família imperial. Uma orquestra famosa, sobremesas caras e um interrogatório de forma pacífica e elegante. Tanto os Harrisman quanto o Imperador serão apenas encostos para Liz no futuro. Então Raquel faz questão de matá-los com suas próprias mãos. Quando Raquel acordou pela primeira vez nesse mundo, era verão. Mas agora, eles já estão no meio do outono. Ela ainda não se acostumou por completo a essa vida. Ela pretende ficar por mais 30 minutos e então ir embora. As pessoas murmuram, e logo em seguida estão todos ao redor da Raquel. Antes dela ir descansar, eles ficaram encarando ela por 10 minutos. Então ela não sabe por que de repente eles vieram até ela. Caroline chega bem na hora, agindo de forma relutante e gentil. Raquel, com cara de poucos amigos, pergunta se Caroline estava procurando por ela. Caroline diz que pediu para preparar um chá exclusivo para Raquel, então pede para elas tomarem juntas. Todos ali estão dois para ouvir as histórias da própria Raquel de como ela ganhou no campo de batalha. Então Caroline pede para Raquel contar a perspectiva dela. Eles querem que ela explique os rumores que dizem que o Grão-Duque participou ao lado dela nessa guerra por procuração contra os Waivers, e que nas próximas guerras territoriais será do mesmo jeito. Parece impossível, mas e se for verdade? Nesse caso, isso significa que Raquel tem crescido às custas dos outros. Vemos alguém chegando, e pela falta de paciência, acho que já dá para termos uma noção de quem é. E é o próprio. O Grão-Duque já chega pedindo para ser levado até a duquesa.
o que deixa o mordomo completamente confuso. Theo se aproxima do servo como se quisesse matá-lo, mas então para ao se lembrar das palavras da Raquel. Ela diz que apenas os empregados dele conseguem saber o que ele quer, pois o conhece há muito tempo. Todos os outros seres humanos têm medo dele por ele agir como age, e isso não pode continuar assim. Então ela pediu que ele prometesse dar sempre uma segunda chance para aqueles abaixo dele. Então ele se controla e pede para o servo levar ele até a sala de estar. Ainda pediu por favor. Ele conhece tão bem a Raquel que pediu para ir para a sala de estar porque sabe que ela se cansa fácil. E como está quase no fim do banquete, ela deve estar descansando lá. Dante diz que o convite da duquesa não foi apenas um convite. E conhecendo bem os Harassman, é óbvio que quer armar alguma coisa na frente de um público. Primeira, segunda, terceira vez. Quando ele se aproxima da porta, ouve alguém falar que como um peixe que só conhece o tamanho do aquário, a outra pessoa não está a par da realidade. O Grão-Duque está curioso para saber como a duquesa irá lidar com os Harassman pela terceira vez. A duquesa fala que a Caroline é insignificante e já passou da hora dela conhecer o seu próprio lugar. Será se vai ser uma vitória da duquesa? Ou Caroline vai conseguir mudar a opinião pública se fazendo de coitadinha? Mas disso só vamos saber no próximo episódio. Não se esqueça de deixar um like, um comentário e hypar o vídeo. Nos vemos na próxima!